Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Cariocão 2024, sétima rodada, sétima rodada. O Flamengo tem um jogo a menos e esse jogo vai ser feito nesse sábado de carnaval agora, no próximo sábado. O Flamengo vai ficar com 7 jogos, igual a todo mundo, né? O jogo, se eu não estiver enganado, eu acho que é contra o Volta Redonda. Se eu não estiver enganado, é contra o Volta Redonda. Acho que é contra o Volta Redonda, vou até dar uma olhada aqui. Isso, é contra o Volta Redonda. Então tivemos, pela sétima rodada do Cariocão, o clássico Flamengo e Botafogo no Maracanã. O Flamengo vem de um clássico, né, contra o Vasco, que empatou de 0-0. Vai para outro clássico, agora contra o Botafogo. O Flamengo, Campeonato Carioca, e na temporada ainda não perdeu. Né? O Flamengo fez o jogo pelo Campeonato Carioca, depois foi para os Estados Unidos, não perdeu lá. Voltou para o Campeonato Carioca e não perdeu. Então o Flamengo tem aí 3 vitórias e 3 empates, né, no Campeonato Carioca. Desses empates aí, se eu não estiver enganado, 2 foi com um time mesclado aspirante ali, sub-20, né? Então, a temporada do Flamengo, início de temporada, apesar de muita gente estar criticando esse início pelo futebol, alguma coisa assim, que cada um tem a sua opinião, mas não está sendo um início ruim. O Botafogo tem ali, nessa temporada no Campeonato Carioca, né, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, os únicos times que não perderam ainda no Campeonato Carioca é a dupla Fla-Flu. Tá? O Botafogo está tentando se encontrar. Há 3 jogos que não ganha de ninguém. Empatou 2 e no clássico que a gente vai falar, perdeu de 1-0 para o Flamengo. Então o Flamengo vive um momento, em relação a resultados e classificação, de mais tranquilidade. E o Botafogo, de classificação, uma certa tranquilidade, né? Pode mudar algumas coisas, né, até o final da rodada. Mas de futebol, não vive um momento de tranquilidade. Lógico, o Botafogo está contratando aí, teve a estreia do Luiz Henrique, chegou ontem, já jogou, né? Jogou anteontem, já jogou. Tem outros aí, lateral e mais jogadores vindo para encorpar, porque o Botafogo precisa encorpar mais o elenco e o time, né? E o Flamengo também está aí numa correria, tentando algumas contratações, algumas novelas chatas que já era para ter terminado. Tipo, vou dar aqui minha opinião, essa insistência no Léo Ortiz. Léo Ortiz é um grande jogador, mas eu não sei se o Flamengo precisa de zagueiro. Realmente eu não sei se o Flamengo precisa de zagueiro assim tão desesperadamente, para forçar dessa maneira, para insistir tanto. Eu acho que dá para o Flamengo ir em outros zagueiros ali para compor. Deixa já a zaga. Eu particularmente não acho a zaga do Flamengo ruim, com Léo Pereira e Fabrício Bruno. Ainda tem o Davi Luiz ali, que pode recompor quando for chamado. Tem o garoto da base, que é muito bom zagueiro, mas poderia contratar mais um ali, entre juventude e experiência, ali no meio termo. Tem jogadores que o Flamengo pode contratar. Agora eu não entendo, sinceramente, esse tesão enorme no Léo Ortiz. O Bragantino está dificultando pra cacete. Eu, sinceramente, lógico, eu sei que o jogador quer ir pro Flamengo, mas, cara, na boa, eu não sei se eu teria essa paciência toda, não. Se chegar vai ser bom, o Flamengo vai, mas, cara, essa novela já encheu o saco, né? Então, jogaram Flamengo e Botafogo e o Flamengo ganhou com gol do Léo Pereira, agora conhecido como Carolino, né? Por 1-0 no finalzinho, com a falha bizonha
do Gatito. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre a classificação e sobre como é que foi o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, que está feliz com o resultado, e meu amigo torcedor botafoguense, que está de orelha em pé, mas tem a esperança aí que está chegando jogadores que vão acrescentar ao time. Então eu peço a vocês, meus amigos, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo da descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, cara. Ó, com a vitória, o Flamengo chegou à segunda colocação com 12 pontos, com um jogo a menos, tá? O líder é o Fluminense com 14, que ainda vai jogar. Então o Fluminense pode chegar a 17. E o Flamengo, ganhando o jogo que falta, chega a 15. Ou seja, não assume a liderança. Só vai assumir a liderança caso o Fluminense perca seu jogo pro adversário que vai ter, ou empate, e aí o Flamengo ganha do adversário, e aí vai ver ali o saldo de gols. Talvez no saldo de gols o Flamengo passe, porque o Flamengo tem 8 gols e só tomou 1. Né? Ou seja, o sistema defensivo do Flamengo está funcionando. E é por aí que é o meu pensamento em relação ao time do Flamengo. Tá? E o Botafogo, com essa derrota, fica na terceira colocação com 11 pontos. Só que o Nova Iguaçu ainda vai jogar e tem 11. O Madureira, eu acho que se enfrenta, se eu não estiver enganado, Nova Iguaçu e Madureira ainda se enfrentam. Exatamente. Nova Iguaçu e Madureira se enfrentam. Se der empate, o Nova Iguaçu passa o Botafogo com 12 pontos. Se der empate, o Madureira chega aos mesmos 11 pontos. Aí vai ficar com 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Com um saldo de 3. Aí vai pro número de gols feitos, pode empatar, né? Na verdade, resumindo, se der empate Nova Iguaçu e Madureira, empate com gols, o Botafogo pode sair da zona de classificação. Ainda tem o Vasco que vai jogar. O Vasco pode chegar a 12. Também pode passar o Botafogo. A Portuguesa vai jogar. Não sei contra quem a Portuguesa vai jogar. Mas tem 9 pontos. Também pode chegar e passar o Botafogo. Ou seja, o Botafogo pode terminar. Vai ter que cercar muita gente. Pode terminar esta 7ª rodada fora da zona de classificação para as semifinais. Aí bate pressão. E o Thiago Nunes pode balançar realmente, como falaram. Então vamos lá pro jogo, cara. O jogo foi bom. Cara, o jogo foi bom. Cara, eu vi muita gente falando que o jogo não foi bom, que o jogo foi muito ruim. Cara, eu não achei o jogo muito ruim. Dois times com características completamente diferentes, tá? O Botafogo não teve nenhuma jogada do Botafogo, nenhuma foi de criação de jogada de toque de bola. Todas as jogadas do Botafogo de criação de perigo, que não foram muitas, tá? Foram 2, uma que o Rossi defendeu e uma outra no segundo tempo, se não estiver enganado, foram de transição rápida, ou seja, contra-ataque. Ou seja, o Botafogo se defendeu muito, criou quase nada e contra-atacou pouco. Ou seja, o Botafogo foi muito bem defensivamente. Mas ofensivamente, Tiquinho sumido, Luiz Henrique entrou muito bem, estreou muito bem, fez uma estreia muito bem, vai ajudar, como eu falei.
é bom jogador, muito bom jogador, vai ser provavelmente o melhor atacante do Botafogo, mas o que eu acho é que o valor foi muito caro. É isso que eu tô falando. O Botafogo contratou o Luiz Henrique. Vai ajudar muito o Botafogo. Mas o valor que foi contratado, para mim, é fora do normal pro jogador que ele é. Bom jogador? É. Mas eu não pagaria o que pagaram para ele. Essa é a minha opinião. Tá? O valor que pagaram a ele é um jogador de um outro quilate. Tá? De uma outra categoria. Para mim, ele é muito bom jogador. Vai ajudar muito o Botafogo. Mas não pelo valor que foi pago. Para mim, foi caro o que pagaram por ele. Mas é só simplesmente opinião. Quem tem opinião contrária, eu respeito. Mas o Botafogo não criou. O Botafogo jogou basicamente com 3 volantes só para marcar e sair no contra-ataque. 2 jogadores abertos, de velocidade, um pelo um lado, outro pelo outro, e o Tiquinho. Ninguém criava, Eduardo no banco, que também não tá jogando nada, né? Ou seja, jogou para se defender, para não tomar o gol. Se der, eu faço. E foi isso. Então o Botafogo, curto e grosso. O Botafogo entrou para não perder. O Botafogo não quis jogar. O Botafogo entrou para tentar anular o Flamengo e, quem sabe, no contra-ataque. É um estilo de jogo? É um estilo de jogo. É um estilo de jogo. Todo mundo sabe que eu não gosto. Principalmente quando joga 2 times do mesmo tamanho que é Botafogo e Flamengo. Porra, você jogar atrás, jogar sem criação só em bola espichada pelas pontas, é muito limitado. Muito limitado. Pode ser campeão assim? Pode. O Botafogo fez uma grande campanha no passado, jogando mais ou menos assim, só que tinha mais criação no meio. Só que não foi campeão. Não ganhou nada. Então, o jogo ficou um pouco feio, como tá falando, muito pela postura do Botafogo também. De não querer jogar. Só marcar e tentar bola longa. Não tem jogo que fique bonito dessa maneira. E o Flamengo, cara, aí eu vou por um outro lado. Eu não achei o Flamengo brilhante, como não foi. Nem Botafogo, nem Flamengo foi brilhante. Só que o Flamengo tem um outro estilo. O Flamengo quer jogar com a bola no pé, tocando a bola. E todo mundo viu o Flamengo tocando a bola, porque o Botafogo ficava atrás, tentando destruir a jogada do Flamengo o tempo inteiro. É muito mais fácil você marcar do que atacar. É muito mais fácil você destruir do que você construir. Pega uma casa. O que é mais fácil? Você levantar a casa e jogar lá no chão. Joga lá no chão, pô. Tá muito mais fácil você destruir do que construir. Então, o Flamengo teve essa dificuldade contra o Vasco, mas criou até um pouco mais. Até porque o sistema defensivo do Botafogo é melhor do que o sistema defensivo do Vasco. E o Flamengo tentou criar pelos lados do campo, não muito, pelo meio. Ainda falta um entrosamento desses jogadores de meio de campo ali. O ataque não foi muito bem, o Cebolinha não foi muito bem, não encontrou muito espaço. O Pedro ficou um pouco preso na marcação. Os laterais não estavam conseguindo subir, até porque o Botafogo prendeu os 2 laterais do Flamengo, com o Luiz Henrique por um lado. E o Pô, me fugiu agora o nome dele. O Júnior Santos pelo outro. Então os laterais tinham que ficar, tanto o Varela quanto o Ayrton Lucas tinham que ficar. Então o Flamengo não teve essa força dos laterais, principalmente com o Ayrton Lucas. E aí o Cebolinha ficou encaixotado, como eu falei. Os jogadores geraram, a Arrascaeta se movimentou bem, o De La Cruz se movimentou bem, o Gerson, o Pulgar tentou, mas não conseguia quebrar a linha de marcação, que tinha 3 volantes e não tinha as passadas pelas pontas. Então o Flamengo teve essa dificuldade, mas o Flamengo tentou. E na maioria dos times aqui do Brasil que o Flamengo vai enfrentar times que vai jogar parecido com o Botafogo, por causa da qualidade do meio de campo do Flamengo. Então o Flamengo tentou, não conseguiu muito, mas tentou jogar. É diferente de você entrar para só destruir. Foi o que o Botafogo fez, na minha opinião, só para destruir e tentar um gol no contra-ataque. O Flamengo não, o Flamengo entrou para tentar construir. Construiu muito? Não construiu muito. Mas teve uma outra chance lá, na boa. Se o Botafogo teve 2 chances, o Flamengo teve 2 chances, eu acho que foi muito. O jogo. Teve uma defesa do Rossi, depois uma intervenção do Gatito.
O Flamengo ficou rondando muita área do Botafogo, mas não conseguia entrar. Muitos erros de passe, mas muita dedicação, muita marcação. E aí, aonde é que eu pego no ponto do Flamengo? O Flamengo sempre teve um grande problema, ao passar dos anos, desde 19 para cá. É um problema tático. O Flamengo sempre teve muita qualidade técnica, mas um problema tático e um problema tático defensivo. Sempre teve. E o Tite está corrigindo isso. Então, na minha opinião, o Flamengo está diferente porque o Flamengo está reconstruindo uma consciência tática defensiva que não tinha. Reconstruindo isso e encaixando e ficando natural essa recomposição, essa parte defensiva do Flamengo. Agora que essa movimentação defensiva do Flamengo se ajustar, o Flamengo vai ser mais efetivo no ataque. Então eu vejo muitos jogadores do Flamengo atacando, mas com uma preocupação muito grande defensivamente. Então você já ataca com medo de perder a bola e não conseguir recuperar a marcação. Então isso vai ser com o tempo. É essa a minha visão. O tanto que o Flamengo só tomou um gol no Campeonato Carioca. Se a gente pegar aqui, vou dar uma olhada aqui rapidamente. Aqui, deixa eu pegar na classificação. Ó, o Flamengo é o time com a defesa menos vazada. O Flamengo só tomou um gol. O Fluminense já tomou 5, o Botafogo já tomou 5, o Vasco da Gama tomou 7. O Flamengo só tomou um gol. Então o Flamengo está tendo uma obediência tática defensiva que nunca teve. E essa obediência tática defensiva está atrapalhando a parte ofensiva. E como é que isso vai passar? Como é que isso vai ser consertado? Com o encaixe e com o entendimento tático. Quando o entendimento tático do Flamengo defensivo for um movimento natural, o ofensivo já vai funcionar. Então, eu particularmente vejo o Flamengo em crescimento. Porque o grande problema do Flamengo era defensivo. E o defensivo está diminuindo, está sendo resolvido. O defensivo está sendo resolvido. O ofensivo a gente sabe que é sempre muito forte. Mas como eu vejo jogadores, vou repetir, como eu vejo jogadores muito dedicados à parte tática ou defensivo, vai sobrar para algum lado. Sobra para o lado ofensivo. Mas eu acredito, não sou fã do Tite, todo mundo sabe disso. Mas eu acredito que a hora que os movimentos defensivos ficarem naturais, gradualmente e sem forçar, o ofensivo vai voltar a ficar forte. E aí, foi isso que aconteceu, o Flamengo tentando construir e o Botafogo destruir. O Botafogo conseguiu alguns contra-ataques, algumas boas chances, o Flamengo criou algumas boas chances, só que no final do jogo, numa jogada de bola parada que o Flamengo já tinha feito umas 3 vezes, o Flamengo não bateu o escanteio direto ou falta para dentro da área, o Flamengo dá um toque pro lado para a defesa sair e o ataque do Flamengo chegar, cruza a bola no segundo pau. O Flamengo já tinha feito isso umas 2 ou 3 vezes. Nas outras, o Botafogo conseguiu tirar. Nessa, o Gatito saiu catando borboleta, mãozinha de alface, e tentando catar borboleta com a rede furada. Olha, o Pereira lá, o Carolino, né, que tá amando, faz o gol de cabeça. Os 44, 45 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, e consegue levar a vitória para a Gávea. Não foi mais, cara. Já tinha 50 minutos, se não estiver enganado, né? Acho que já tinha 50 minutos, mais ou menos, ou mais. O Flamengo consegue a vitória de 1-0, deixando o Flamengo bem tranquilo na tabela de classificação para as semifinais. E o Botafogo mostrou defensivamente bem, mas tem que ter criação no meio de campo. Não dá para você jogar uma temporada inteira tentando só destruir e tentando sair só no contra-ataque. Até porque essa não é a característica do Thiago Nunes. Se o Thiago Nunes for por esse caminho, foi o caminho que ele encontrou, mas que não é a maneira que ele gosta de jogar. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!